galera, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, independente do horário que você estiver assistindo. Seja bem-vindo a mais um Pé Direito Podcast. Gostaria primeiramente de estar agradecendo aos patrocinadores, Estúdio Nômade, Arquitetura e Engenharias e Casa Nômade Iluminação. Já vou agradecer porque eu mesma sou a minha patrocinadora até o momento, né? Estamos captando patrocinadores, mas todo investimento até hoje tem sido feito pelas minhas empresas, né? Gostaria de agradecer a você de casa, que até hoje tem nos acompanhado, está engajando, interagindo conosco, é muito importante. Esperamos que você possa nos dar um feedback a respeito do áudio, a respeito da iluminação. A gente está começando, né? Não somos ainda profissionais, nós estamos buscando isso. E hoje, nosso terceiro episódio, temos o prazer de ter a Larissa Guimarães, contadora, agora estudante de nutrição também. Larissa é minha contadora. Larissa também é minha cliente, eu já fiz alguns projetos para ela, sou muito grata. E diante de toda essa polêmica ultimamente que tem acontecido com o governo em relação aos PIX, em relação à mudança de alíquotas, né, de imposto de renda, as faixas de isenção, eu resolvi trazer a Larissa, porque ela é muito boa no que ela faz. Confio muito. E aí, a gente precisa... Que responsabilidade, né, Larissa? Então, pessoal, a Larissa está aqui para ela falar como uma profissional que ela presta serviço, ela tem responsabilidade perante esse assunto com os clientes, porque ela faz a contabilidade de centenas de clientes. Então, assim, vocês podem confiar no que ela vai falar, porque realmente é o fato em relação a essas questões dos PIX. Isso. Larissa, por favor, se apresente ao pessoal que está aí. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui, né? Fiquei muito empolgada com o convite. É muito bom poder falar um pouco mais, né? Esclarecer as coisas e poder estar aqui. Eu sou muito grata também por toda a parceria que a gente tem aí há muito tempo, né? É verdade. Você nos projetos sempre fez muito além do que eu precisava ou do que era a sua obrigação. Então é muito bom poder saber que a gente também conta com profissionais que faz além do que é o mínimo, né? Então é muito bom. E eu fiquei muito feliz de estar aqui, gosto muito de ver também tudo que você tem alcançado. É um prazer, né? Poder compartilhar aqui com você também e falar com a galera sobre algumas questões que precisam ser esclarecidas, né? Tá bom. Muito obrigada, Larissa. Larissa, você atua na contabilidade desde 2011, Isso. mesmo antes de ser formada. Antes. Você formou em 2017, né? Em 2017. Trabalho formalmente desde 2011, né? Porque quando você é filho de contador, você não tem muita opção, entendeu? Você nasce no escritório e você já fica ali fazendo pequeno serviço. Então, a minha vida inteira, eu não sei o que é fazer outra coisa. Então, todo o meu contexto, tudo, sempre foi ali vendo os meus pais trabalhando na área e tinha serviço em casa, tinha serviço no escritório. Quando eu era criança, era tudo uma brincadeira, né? Sim. Digitar ali na máquina de datilografia, que muitos aqui não devem nem saber o que é. Com certeza. Isso aí eu entrego a minha idade, né? A gente deixa quieto. Você pode cortar essa parte do podcast, não tem problema. Você é jovem, um bebê. Mas sim, já tem um bom tempinho que isso existe assim na minha vida mesmo. Seu pai e sua mãe são contadores, né, Sim, Larissa? Mais de 30 anos de escritório? Antes dos meus pais casarem, meu pai já era contador, já tinha um escritório, né? Então, ali é uma média ali de uns 30, 35 anos de história mesmo, né? Minha mãe também, contadora. E acaba que você vai herdando mesmo, né? Verdade. Meu irmão escapou a tempo. É mesmo. Luiz Fernando, um abraço. Daqui uns dias quero você aqui pra gente falar sobre gerenciamento de obras de alto padrão. Né? Isso é a área dele. É a área dele, né? Larissa, e você hoje, né? Hoje, assim, atua no DN Contabilidade, Isso. né? Que é a sigla de Danilce Neto. Danilce Neto. E tá ali na Rua do Botequim? Isso, Rua Magnólia, pertinho ali da Assembleia, um pouquinho pra cima do Botequim também. Isso aí. Facinho de achar. Assim, nós vamos colocar aqui pra vocês a foto da fachada pra quando vocês forem buscar serviço de contabilidade, que daqui uns dias tem que declarar imposto de renda, vocês já saberem, tá na hora, né? Bom, Larissa, agora que o pessoal já conhece um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Eu gostaria que você
trouxesse e respondesse pra gente. Afinal, essas questões do Pix, a Receita vai taxar ou não vai taxar? Vou trazer algumas questões aqui. Sim. Em quais situações que o Pix, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, pode ser taxado? Então, não existe uma taxa ou um imposto novo. Ah, então é uma fake news. Essa questão de taxa sobre a movimentação do Pix em si não existe, né? Então, o que vai acontecer é porque você tem um faturamento que é capturado pela Receita e você pode ser cobrado o imposto que já existe mesmo, por faturamento de empresa ou de autônomo. Mas fato é que taxas específicas, por exemplo, cada movimentação de Pix que você fizer, você paga X de imposto ou paga X para o seu banco, isso aí não existe, está fora de questão. O que aconteceu, então? O que acontece? Saiu um vídeo, né, do Haddad falando a respeito lá, né, que pessoas físicas acima... Aliás, o pessoal fez um vídeo de fake news, né, que a própria Ministério da Economia teve que fazer um vídeo desmentindo, falando que acima de R$5.000, as pessoas físicas teriam que pagar uma taxa e pessoa jurídica acima de 15 mil. E isso virou um verdadeiro problema para todo mundo, né? De fato, eu queria que você explicasse o que é real e o que não é. Certo. Então, vamos fazer aqui uma linha cronológica do que aconteceu. Uma instrução normativa foi feita, né, ali no finalzinho do ano passado, setembro de ano passado, que ia validar a partir de 1º de janeiro. Né? A instrução normativa, ela existia para poder regulamentar mais essa questão do Pix. Só que são regras que já existem há muitos anos. A diferença é que a Receita Federal, ela sempre vai aprimorar um modo de fiscalização dela. Sim. Então, basicamente, o que a instrução normativa trazia? Que todo tipo de instituição financeira, de qualquer natureza, estaria obrigada a informar para a Receita Federal as movimentações. Isso são informações só. Que já faziam. Isso, porque bancos, cooperativas, grandes bancos já fazem isso há anos. Mas os bancos digitais Alguns parece que não faziam. Por exemplo, são as chamadas fintechs, né? PagSeguro, Mercado Pago, PicPay, esse tipo de coisas que você recebe o dinheiro ali rápido, não eram obrigadas a informar isso para a Receita Federal. Então, assim, a instrução normativa modificava isso, né, de que todos agora, independente do tipo, do tamanho, tinham que fazer essa comunicação para a Receita. Sim. Mas, ainda que a instrução normativa tenha sido revogada, não muda nada. Porque o que acontece? Os bancos iriam informar mensalmente aquilo que ultrapassasse de movimentação de 5 mil para pessoa física e 15 mil para pessoa jurídica. Por transação? Não era por transação. Geral. Vamos supor, se no mês inteiro você teve várias movimentações picadinhas que ultrapassaram esse valor, no final do mês, o banco vai informar o montante. Entendi. Entendeu? Então, por exemplo, eu sei de casos de pessoas que fizeram vários Pix de 4.990. Não adianta. E para não ser pego porque achou que era por transação. Não, é por movimentação mensal. A instrução normativa trouxe essa regra de que seria mensal. Como ela foi revogada, não vai informar mensalmente mais. Porém, quando chega dezembro, os bancos, cartões de crédito já informam o ano inteiro. O ano inteiro. Não vai mudar nada. Não. A diferença é que é só afunilar um pouco mais a fiscalização. Isso é mecanismos para a Receita Federal fechar o cerco. Entendi. Né? Porque para evitar cada vez mais a questão da sonegação. Entendi. Então, assim, quer dizer que você pagaria imposto por isso? Não necessariamente. Por quê? Você tem um monte de outras variáveis para avaliar. Entendi. Então, assim, não é porque você está movimentando que significa que você vai pagar imposto em cima daquele valor bruto. A gente não sabe qual é a realidade da pessoa. Daí a importância de um contador. Sim, porque você precisa apurar de verdade para entender o que qual que é o entra, real. o que sai, Exatamente. o que sobra, né? Isso. Entendi. Então, assim, basicamente, os seus PIX já são informados para a Receita Federal, os seus cartões de crédito já são informados para a Receita Federal. E eu falo uma curiosidade aqui que muita gente nem comentou sobre isso na internet. Então me conta. Antes da instrução normativa que foi revogada, os limites eram 2.000 e pouco. Era menor.
E agora? O de pessoa física era 2.000 e pouco e passou para 5 naquela instrução normativa, né? Então, para você E agora voltou para os 2.000? Voltou para antiga, então, né? Ficou ruim, então. Não, a mesma coisa. A diferença é que não tem aquela informação mensal igual a instrução normativa traria. Sim. E algumas fintechs ainda estão, né, sem essa obrigatoriedade. Mas os bancos, cartões de crédito, já informam. Mas vamos lá, vamos supor. De certa forma, se era acima de 5 mil reais, você concorda? Uhum. Que uma pessoa que antes, sei lá, fazia movimentações de 4 Pix de R$1.000, o banco não iria informar, você concorda? Ou não? Não necessariamente. Porque não é porque o banco não é obrigado a informar que ele não informa as movimentações. Isso é de acordo com cada regra de cada instituição também. Pode ser também. Porque o que acontece? É muito trabalhoso num sistema bancário com esse tanto de movimentação e esse tanto de cartela de cliente, você selecionar. Ele fica fazendo aquela variação. Entendi. O sistema bancário pode fazer isso de forma automática? Com certeza tem sistemas para isso, né? Mas ele pode definir, olha, toda movimentação de qualquer carteira de cliente vai ser comunicada para a Receita Federal. E o governo dá benefícios para as instituições em relação à transparência também. A gente tem isso, né? É muito possível que as empresas, que os bancos enviem, mesmo sem estar obrigados. Entendi. Então, assim, a instrução normativa não mudava muita coisa, tá? Entendi. A realidade é, a Receita Federal sabe das movimentações que nós temos. Não adianta fugir. Tá. O detalhe está, qual que é o problema da Receita Federal? Está na omissão. Eu brinco com os meus clientes e eu acho muito didático. Ninguém vai esquecer isso mais. Que a Receita Federal, ela é igual à sua esposa. Se ela te perguntou, é porque ela já sabe a resposta. Entendeu? Entendi. Não adianta. Não há segredos com a Receita Federal, da mesma forma que não deve haver segredos com a sua esposa. É verdade. Então, eu explico isso para eles e eles entendem, de fato, que é melhor que eles nos comuniquem tudo. É por isso que você tem que ter um profissional de confiança. Porque eu sei da vida dos meus clientes coisas que, às vezes, nem os próprios familiares sabem, entendeu? Então, assim, você precisa de um profissional da sua confiança para que você consiga falar para ele. Olha, eu quero fazer isso, o que eu preciso. Não pode esconder. Não. É igual médico e advogado. Você não pode esconder nada do contador. Porque se eu souber de tudo, eu posso te orientar de uma forma melhor. Mas fato é que a Receita Federal ela já tem isso. E com o passar do tempo, independente de governo, seja ele qual for, a Receita Federal, ela sempre vai aprimorar o sistema dela para que ela tenha mais controle de informações, para que ela possa cortar ao máximo que for possível sonegação de imposto. Entendi. Então, não vai adiantar. Entendi. Então, Larissa, em resumo, o Pix ainda continua. Para quem trabalha com comércio, né, e utiliza o Pix como meio de pagamento, que é 100% das pessoas hoje em dia, né? O Pix ainda continua, então, sendo uma das melhores tipos de transações, você concorda? Porque não tem taxa, né? Não tem taxa e é mais garantido. Cobram. Quase todo mundo agora já usa o Pix, né? Então, assim, com essa polêmica toda, eles colocaram a medida provisória agora no dia 16 de janeiro, a medida provisória 1288, que era para garantir que, de fato, não vai haver imposto ou taxa sobre a movimentação de Pix em si, sobre a transação. A transação. Então, assim, depois de toda a polêmica, eles lançaram essa medida provisória que era para pôr fim nesse assunto. Então, a população assunto. pode ficar tranquila agora. Sim, em relação a isso, sim. Foi necessário muitas fake news, muita dor de cabeça, muito fuzuê, para o governo deixar as claras, né, também. Esse foi o problema, né? Quando você só lança uma notícia sem preparo, sem você dar explicações, corre o risco de qualquer um interpretar da forma que quer. E, querendo ou não, o discurso político ele vai tomar conta dessas coisas, com né? certeza. Porque um lado e outro lado, ele sempre vai aproveitar de brechas para poder desmoralizar o outro lado, né? Eu não tô querendo aqui fazer lado político nenhum, mas sempre vai haver isso. Sim. Então a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que não só nessa questão do Pix, né? A gente está numa sociedade onde a internet, as redes sociais, né? A gente está gravando um podcast aqui, o poder de viralização é muito grande. Com certeza. Então vale o bom senso das pessoas e buscarem o conhecimento de fato com profissionais capacitados. Não sair repostando, porque às vezes uma celebridade
bobagem, alguém famoso postou, não é porque ele postou que ele tá falando a verdade. É um ser humano igual a gente, às vezes tá ali por hype, para poder crescer, e aí você acaba se prejudicando, e prejudicando clientes, o faturamento, né? E assim, a esmagadora maioria das pessoas não param para ler as normas. Sim. Né? Porque é uma leitura cansativa, dependendo da situação. É. Apesar que essa instrução normativa era bem pequenininha, era fácil de ler. Mas assim, as pessoas O brasileiro é meio preguiçoso, a gente sabe, não gosta de ler. As pessoas escutam um falando e vai reproduzindo aquilo sem saber se aquela pessoa também leu. Né? Eu vi jornalistas falando absurdos, né? Sim. Então, realmente, vá num profissional que é o melhor indicado mesmo. Tá bom. Larissa, você tem alguma dica relacionada a esse tema para você dar para os ouvintes em relação ao Pix mesmo, assim, né? Para eles, se eles falam, olha, que aí realmente tem que tomar cuidado e tal, né? Visto que daqui a pouquinho a gente vai falar, daqui uns dias é dia de declarar imposto de renda, né? Eu acho que um dos maiores temores que essa instrução normativa trouxe para o pessoal foi a questão da informalidade. Porque, assim, aquela pessoa autônoma que trabalha fazendo um bico aqui e ali, atende várias pessoas, né? Ele não tem uma fonte de renda oficial ou formal, né? Fica recebendo esse tanto de Pix na conta bancária. O ideal é que evite fazer isso no CPF, porque a tributação para CPF ela é muito maior do que uma tributação para empresa. Muito maior, assim, dá um exemplo para as pessoas terem uma noção. CPF ela pode chegar até 27,5%. Meu Deus. Se você abre um MEI, por exemplo, dependendo da sua atividade, até um certo limite você nem paga imposto mensal. Você só precisa informar algumas coisas. Pega a dica da Larissa aí, porque é de graça, viu? Vocês têm que aproveitar de graça. Algumas atividades que não estão permitidas no MEI, é uma empresa mais formalizada, assim, ela tem taxas menores, dependendo. Pode ser de 6% a 16%, ou em alguns casos 32%. Varia de faturamento também? Varia de faturamento e de atividade. Mas o detalhe é que você não precisa começar a recusar Pix e cartão de crédito. O ideal é que você centralize isso num CNPJ, se formalize. Não quero abrir um CNPJ, vou continuar no meu CPF. Então, opta pelo Carnê-Leão, que é uma declaração mensal também, que você vai lá e paga o imposto de renda, se for o caso, né? Sim, sim. Mas, assim, não deixe isso correr frouxo. O maior problema de todas essas normas é correr frouxo. Por quê? Você precisa informar para a Receita Federal. Se você informou corretamente, ela pode, claro, te cobrar o imposto conforme for o seu faturamento, mas você não vai ter problemas com ela. Sim. Né? O problema é que muitas vezes as pessoas não querem pagar imposto de forma alguma. Né? E a Receita tá vendo a gente, né? Por mais que você não bata na porta dela, ela já tá te olhando. Justamente. Não tem como a gente fugir 100%. Né? Então, esse é o detalhe. Mas um fato a gente sabe que historicamente o brasileiro tem fama de sonegar imposto. Todo mundo que puder sonegar, sonega, né, gente? Eu já tive pessoas... Brasil, né? Não só no Brasil. A nossa carga tributária é muito pesada mesmo. Eu já tive pessoas que foi no escritório me pedir para orientá-los de como ele poderia trabalhar ali um ano sem formalizar uma empresa dele e como ele poderia fazer para não ser pego. Ele queria que eu ensinasse ele a sonegação de imposto. Não tem como, né? É totalmente contra o que a gente trabalha, né? E os meus princípios também como cristã. Então, assim, não tem como você fugir disso, infelizmente. Você concordando ou não, os impostos estão aí e as regras estão aí. É melhor a gente se adequar do que correr o risco de receber uma cartinha de surpresa da dona Receita Federal. É verdade, é verdade. Agora, Larissa, vamos entrar na questão do imposto de renda? Sim. Quando que as pessoas devem começar a juntar a documentação para enviar para os contadores para poder fazer a declaração de imposto de renda e qual é o prazo para fazer essa declaração, visto que eu sei que todos os anos o governo dá uma estendidinha e tudo, e eu morro de rir com os twitters da Larissa e com os stories da Larissa, porque, tipo assim, tem vezes, gente, que ela vai até tarde da noite, assim, sabe? Sempre tem. É a hora da gente trabalhar mais mesmo, né? Mas a gente precisa de um pouco de senso de humor para a gente conseguir passar por essas fases mais turbulentas, com né? certeza. Mas a declaração de renda, ela começa em 17 de março e vai até 31 de maio. Depois da pandemia, eles prorrogaram um pouco os prazos, mas fechou ali nessa data, 31 de maio, né? Juntar papel o quanto antes. Mas
não precisa de tanto desespero, porque os bancos e empresas, tudo mais, vão fechar essas movimentações em fevereiro para mandar para a Receita Ainda demora um Federal. pouquinho. Então, se você precisar de um informe de rendimento do seu banco, por exemplo, você ainda não vai conseguir. Então, tem que Uhum. esperar fechar, que é a DIRF, né, que a gente Aham. chama, um documento que é enviado para a Receita Federal, com essas informações de imposto retido. Então, a empresa que você trabalha, se você tem carteira assinada, né, os bancos, as movimentações que você faz, elas vão ser encerradas em fevereiro, mais ou menos. Tá. Então, depois desse período, já pode começar a juntar Sim. recibos de médicos, notas fiscais de saúde, né, educação, essas coisas. Se você teve outros bens de aquisição, comprou, vendeu, né, esses pormenores. Investiu em ações. Investiu em ações, exatamente. Certo. Então, tem algumas regrinhas aí do que você precisa informar. Agora, a gente sabe também que as faixas de isenção de imposto de renda tiveram uma alteração, correto? Sim, sim. E aí eu gostaria que você falasse quando a pessoa tem que declarar imposto de renda e como que acontece, a partir de agora impactou quais as faixas de renda? Explicasse para a gente quais dessas faixas de renda. Certo. Então, há algumas propostas para mudança de 2025 que ainda não foram aprovadas. Sim. Beber um cafezinho, gente? Hoje de manhã é de ferro, né? Cafezinho que o Eric fez. Muito bom. Café de Serra do Salitre. Maravilhoso. Vocês querem café? Eles ficam só nos bastidores. Ficam só nos bastidores, viu? Nossos testes de ferro ali atrás. Isso. Então vamos lá. Não foi aprovado ainda os limites para 2025. Estamos aguardando as atualizações. Não saiu. Não, então o que está valendo ainda é o do ano passado. Né? Tem algumas propostas aí para aumentar os limites, mas ainda não bateram martelo. Para quem não sabe, quais são os do ano passado? Então? Os do ano passado, de forma anual, quem recebesse até 30.600 e pouco, né, 30.639 para ser mais exato, não precisava declarar o imposto de renda, olhando só por essa regra. Tá. Né? Então, tinha essas limitações. A gente tem como analisar de forma mensal, de forma anual, né? Então, de forma mensal, gira em torno ali de 2.259 o salário, mais ou menos. Tá. Quem recebe 2 salários mínimos não tem imposto de renda, que é 2.824 no ano passado. Sim. Realmente. Só que quando nós vamos fazer essas contas mensalmente, tem deduções, tem o valor do INSS para ser considerado. Então, sim, de uma forma mais apurada, de 2.259 para cima no mês, começa a reter um pouquinho de imposto de renda. Entendi. E o anual ficou nesse valor, né? 30.639. Abaixo disso, você não entra na regra por valores, né? De renda tributável. Tá. Renda tributável. Então, é um salário de carteira assinada? Somando mais de uma fonte de renda, por exemplo, entendeu? Mas tem alguns casos que já aconteceu comigo no passado. Teve um ou 2 meses que o meu salário era maior, a minha renda final, ela não deu anual, mas eu tive imposto retido na fonte. Naquele período. Isso acontece muito. Quem recebe comissão, quem às vezes recebeu algo diferente naquele mês, quando recebe 13º e férias acumulado, é muito comum de acontecer. Então, assim, às vezes você não está nessa obrigatoriedade, mas por ter o imposto de renda retido, se você quiser recuperar esse retido, quem não quer, gente? Você precisa declarar, né? A obrigação da declaração não está atrelada à obrigação de pagamento de impostos. São coisas diferentes, né? Então, vamos para as regras. É importante, viu? Sim, não significa que eu acho que as pessoas acham que declarar imposto de renda, ela está ligada com o pagamento de tributos. Não precisa ter esse medo todo. Declaração de renda não é um bicho de 7 cabeças, né? É muito tranquilo. Então, as regras se mantêm ainda, né? E para declarar imposto de renda, o que precisa, né? Se você ultrapassar esse limite de rendimento tributável, que a gente comentou, de 30 mil, né? Se você tem bens, carro, casa, imóveis de qualquer natureza, né? Acima de 800 mil. Se você tem atividade rural, aí é a nossa realidade aqui. Então, produtores rurais... Independente do tamanho da propriedade. Sabe por que é independente do tamanho? Porque o limite de atividade rural é 153 mil. Tá. Entendeu? Sim. Então, assim, os produtores rurais têm o benefício de ser livro caixa.
Então, você não só joga o seu rendimento bruto lá de qualquer maneira, você aproveita todas as despesas que você tem. E a gente sabe que a atividade rural, apesar de ter uma movimentação muito grande, também tem uma carga de despesa muito alta. Sim, sim. Então, tudo isso é aproveitado. Não precisa ter medo também de declarar imposto de Tá. renda, além do que é muito importante para produtores, principalmente movimentação financeira em bancos, tudo mais, Comprovar a ter a renda, declaração né? de renda. É. Não faz quase nada sem. E para quem está ouvindo, está assistindo e tem a intenção de financiar um imóvel, eu trabalho aqui junto com o Silas Contabilidade, a gente atua em projeto de financiamento, você precisa declarar imposto de renda, independente da sua renda. Principalmente se você estiver ali na faixa de isenção, preferencialmente tendo imposto de renda, você está ali transparente com o governo e o seu processo é mais rápido para conseguir o financiamento. Exatamente. Então, a Caixa é um dos bancos que é o que mais mexe com financiamento habitacional. Sim. E ela é muito enjoada na questão de comprovante de renda, não é qualquer coisa que ela aceita. Sim. E a declaração de renda, ela é um meio quase que incontestável, né? Então, realmente facilita muito nisso. Outras questões que te obriga a declarar imposto de renda, se você recebeu herança, você não vai pagar imposto de renda sobre ela, mas você precisa informar que você recebeu aquela herança. Até em questão de inventário? Sim. Fez inventário. Quando a gente faz o inventário do falecido, eu preciso finalizar tudo dele. E a partir do momento que eu finalizo, falo, olha, isso aqui foi para o fulano, isso aqui foi para o ciclano. O fulano e o ciclano tem que informar que recebeu. Então, a gente informa de onde saiu e para onde foi. Entendi. Então, tem que casar essas informações. Então, inventário e herança é muito importante. Muita gente não faz o inventário e muita gente não informa depois na declaração de renda. Isso se torna um problema, porque se tiver um imóvel, por exemplo, a pessoa não consegue vender. Exatamente. Né? Então, assim, essas regras também, né? Questão de, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, acredito, né? A questão de investimento em mercado de ações, bolsa de valores, que também te obrigam. Isso daí eu tenho dúvidas. Sim. Se você faz a movimentação no mercado de ações, a depender dos valores, é importante que você declare. Em algumas questões é obrigado que você declare. Sim. Né? E aí vem o pulo do gato. Se você é obrigado, por um item que seja, a declarar o imposto de renda, todas as outras coisas da sua vida têm que ser informada. Ah, eu sou obrigada a informar só porque minha renda ultrapassou o limite, então eu não vou botar meu carro, não vou colocar minhas ações, não vou colocar minhas criptomoedas. Não. É obrigado por causa de um, vai tudo no pacote. Entendeu? Então, Sim. assim, precisa informar tudo. Ah, mas eu não movimento no mercado de ações o suficiente para eu estar obrigada a declarar, mas eu já declaro por outra coisa, você tem que colocar independente do valor. E agora me fala uma coisa. Agora a gente está vivendo uma realidade de bitcoins, de criptomoedas, né? O mais conhecido é o Bitcoin. E aí, o Bitcoin tributa, não tributa? Como que é? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque a gente informalmente conversando um outro dia, você mencionou que você até começou a fazer algumas reservas em Bitcoins e tal, né? Pode ser uma forma das pessoas que querem poupar dinheiro também, assim, na sua opinião, porque eu sei que você não é especialista nessa área, mas em relação à tributação você vai saber falar. Pode ser que quem queira investir em Bitcoin, fazer uma reserva a longo prazo, pode ser uma solução também? Olha, depende muito do seu perfil de investidor, porque criptomoedas não é um nível muito tranquilo de risco, é um nível mais de médio alto. Então, depende muito do seu perfil de investimento. Mas é uma boa alternativa, né? O que acontece? As criptomoedas, elas têm um valor de limite, né, de vendas em torno de 35 mil, que te obriga a declarar ou não, e também que você está isento. Até 35 mil, você não paga imposto. Mas o que é o detalhe? Tanto no mercado de ações da Bolsa de Valores, quanto na questão das criptomoedas, a gente precisa informar bens e direitos. Porque as ações, as criptos, elas vão entrar naquela regrinha da Receita Federal que se você tem 800 mil de bens. Eu entendi. Eles também entram nessa contagem, entendeu? Se você também tem rendimentos isentos, como é o caso de venda de ações, por exemplo, se você movimentou no mercado de ações até 20 mil, você tem a venda de 20 mil, você é isento de imposto, mas você não está desobrigado de informar. Tem um local na declaração de renda que você informa rendimentos isentos abaixo de 20 mil. Se você movimentou acima de 40 mil, isso é só questão de venda, não estou falando se foi lucro. Foi lucro. Movimentou 40 mil. Quando 0 a 0. Você movimentou 40 mil, você é obrigado a declarar. E o que é o importante no mercado de ações?
Mesmo você tendo prejuízo, você tem que declarar ele para você poder compensar em Entendi. outras coisas. Se você tem um Entendi. prejuízo anterior, quando você tiver um lucro, você não necessariamente vai pagar sobre todo, você pode compensar aquilo ali, Uhum. né? Se você faz day trade, que é aquela compra e venda no mesmo dia, Aham. você também não está isento. Independente do valor, você tem que declarar imposto de Aham. renda. As criptomoedas, elas ainda estão passando por muitas mudanças na declaração de renda, porque até pouquíssimo tempo ninguém nem informava isso, né? Hoje Aham. não, hoje a Receita Federal ela já traz essa regulamentação e ela exige a declaração, né? Então, a obrigatoriedade, você informa o tipo de moeda que você tem, se é Bitcoin, se é altcoin, enfim, Até quem usa o token? até quem usa o token. São chamadas de hot wallet ou cold wallet, né? Então, essas a Receita Federal também pede. O detalhe é que essas ainda muita gente deixa na informalidade mesmo, Sim, sim. né? Não informam elas porque elas não estão rastreáveis. Não informa porque não tem como rastrear, mas existe a obrigatoriedade em declarar. Existe. Tá. Então, assim, são coisas que lá na frente a gente às vezes precisa pensar, porque, por exemplo, tudo bem, você tem ali, né, a sua carteira externa, que não está vinculada à Receita Federal e não está rastreável. Uhum. A partir do momento que você vender esses bitcoins, Vai para a como que conta. você justifica de onde veio esse dinheiro? É. Entende? Então tem que estudar muito bem as Verdade. coisas que vão ser feitas, É né? porque se você tinha que pagar imposto, vamos supor, de acordo com as movimentações que você fez, se você tem um montante ali, esse montante você vendeu, e ele volta para a moeda real, entra no seu banco, você vai ter que pagar um montante maior de imposto, né? Depende muito de cada caso, mas Sim. fato é Mas que... se for muito, assim, Sim, seria tem, de uma com vez, certeza. Igual, os bitcoins, se você tem uma venda acima de 35 mil, você já começa a ter ali uma tributação, né? Uhum. Então, você precisa fazer o GCAP. Uhum. Ele é apurado pelo ganho de capital. É um aplicativo da Receita Federal. E a partir do momento que você é obrigado a fazer o GCAP, você tem que informar no ano seguinte aquilo que você pôs no GCAP, entendeu? Entendi. No ganho de capital. Então, não vai adiantar, você tem que declarar ele. Então, assim, tudo bem, eu sou buy holding, que é comprar Que e é deixar buy hold? quietinho. Você Comprei, compra e não vende. só tá lá. Seja mercado de ações, seja fundo de investimento imobiliário, seja criptomoedas, você só está comprando, não está vendendo, você também precisa informar que é um bem e direito. Tá movimentando ali Isso. dinheiro. Você não teve lucro com isso ainda, porque você não vendeu, né? Uhum. Mas você precisa declarar a sua posição de ações. Entendi. Então, tudo que você tiver no dia 31/12, acendeu os fogos no céu, 1º de janeiro do ano seguinte, você virou com essas coisas no seu nome, no seu CPF, você precisa declarar. Então, a posição dos seus bens, do seu patrimônio no dia 31 de dezembro, precisam ser declarados. Ações, investimentos, tudo vai. As moedas também. Sim, sim. Tá? Mas no caso das criptomoedas, ainda o governo ainda não consegue rastrear. Não é 100%. Não, algumas porque entra a Por exemplo, questão... no Coins, essas no Coins, o Nubank tem uma moeda, uma criptomoeda que é o Nucoin. Essa aí, com certeza, ela é informada, você concorda? Sim, porque já são corretoras que estão vinculadas ao Brasil. São os exemplos da exchange, né? A Binance entrou recentemente como exchange. Muita gente fazia movimentação na Binance, porque você consegue movimentar em dólar em corretoras internacionais. Mas, a partir do momento em que essas corretoras estão formalizadas no Brasil, elas já informam. Então, você precisa informar na sua declaração também. Mais uma vez, não quer dizer que você vai pagar imposto. Entendi. Mas você tem que colocar o tipo de moeda, a quantidade que você tem, a corretora que movimenta isso para você, que intermedia esse processo, o valor do seu custo de aquisição. Por isso que é muito importante, eu falo muito isso com os meus clientes e todo mundo que me procura para fazer declaração de renda de mercado de ações. É preciso fazer um controle mensal. Arruma lá sua planilhinha bonitinho, o que você comprou, a corretora que você comprou, qual foi o seu custo de aquisição. No caso do mercado de bolsa de valores, a sua nota de corretagem. Então, assim, você precisa fazer esse controle, porque senão, o dia que você vender, você não vai ter uma apuração correta do seu lucro ou do prejuízo. Sim. Porque se a ação custou R$5, mas você tem taxas da corretora, então não é só R$5. É verdade. Você tem outras coisas a acrescentar no seu custo de aquisição. Sim. Quando você for vender da mesma maneira. Então, você precisa de um controle para que você faça
da melhor maneira e não paga imposto à toa. Porque o que que acontece? A gente chama de dedo duro, né, no mercado de ações. Toda corretora, a hora que você fizer ali sua compra ou sua venda, ela vai informar um pequenino percentual para a Receita Federal, que literalmente é um dedo duro. É só para informar para a Receita que você está vendendo ações. Aham. Então, se você não informa para a Receita De se você jeito teve nenhum. lucro ou prejuízo, ela pode entender que você está tendo lucro. Ó, peraí, eu recebi do banco aqui que o Itaí, Souza do Espaço, vendeu. Mas não é isso. Então, E às vezes uma coisa que era simples, vai lá em outras coisas que, né? porque o que a Receita faz em algumas questões de fiscalização é arbitrar a sua receita. Se você não informou nada e ela viu que você teve uma receita ou uma venda ali, isso acontece muito com o Aham. produtor rural. Se você teve ali uma movimentação de receita e você não informou nada, quando você cai ali numa fiscalização, numa malha fina da vida, ela pode entender que você teve lucro com aquilo. Quem é que Aham. vai explicar para a Receita? É você. É. Então é sua responsabilidade de dizer para a Receita: olha, eu vendi mesmo essas ações, mas meu custo de aquisição foi tanto, então eu não tive esse lucro todo. Ah, Aham. mas eu tenho um prejuízo anterior aqui do mês passado que eu vou Aham. compensar aqui, então eu não preciso de pagar isso tudo. Aham. Então, assim, é muito mais inteligente que você faça as coisas da maneira correta, para que você não precise ter dor de cabeça Sim, e que também você não precise pagar imposto a mais. sim. Então, Uhum. é muito melhor você ir pelo melhor caminho, né? Se informe, porque muita gente acompanha youtuber, canais, não sei o quê, de Nossa, como acompanhar a bolsa, o por que exemplo. tem de guru, de podcasts, youtubers, falando sobre criptomoedas, Tem muito. falando sobre como fugir do leão. Gente, é muita Isso tem coisa. demais. E assim, muita gente se informa sobre como entender os gráficos da Bolsa de Valores, por exemplo, Aham. mas não procuram saber como que tem que declarar isso, É. né? E aí, É uma para parte isso, importante. voltando, procurar um contador, que é o Exatamente. profissional que vai te orientar da melhor forma, né? Isso, né? Eu fui meio que obrigada, em termos, a entrar nesse mundo, porque meu Aham. irmão, meus primos começaram a mexer com isso há uns anos atrás, e eu fazendo a declaração de renda deles, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, né? É. Então, assim, a gente tem alguns treinamentos, alguns cursos, eu acompanho a contadora da Bolsa, e ela tem uns treinamentos muito bons, e a gente está sempre se atualizando, porque todo Aham. ano muda, né? Tem que ser. Então, eles são os meus testes, né? Eu testo a declaração de Então, renda deles. em resumo, quem trabalha, investe em criptomoeda, tem que declarar imposto de renda. Tem. Então, isso é muito De importante. forma Se resumida, a sim. pessoa for, né, uma pessoa correta e quiser fazer tudo certinho, ela tem que declarar. Isso. Ótimo. Agora, está circulando aí nas redes, já foi falado em alguns representantes do governo sobre o Drex, né? Sim. Que é o real Real digital, digital. né? Você sabe, pode explicar para a gente, para quem está assistindo, ouvindo, o que é o real digital? O real digital nada mais é do que a nossa moeda digitalmente, né? É o real a cada R$1 de moeda de papel, Uhum. é um real digital. Então, assim, é o mesmo valor regulamentado pelo Banco Central, né? É só nosso dinheiro em versão digital. Como se fosse o Pix. Tem umas diferenças consideráveis entre o Pix e o Drex, Uhum. né? Mas basicamente é uma moeda digital como outra qualquer. Tem algumas diferenças em relação às criptomoedas, por ela ser uma moeda oficial, por ela ser gerida por um órgão governamental, que é o Banco Central, ela tem algumas garantias que as criptomoedas não têm, Sim, sim. né? Mas, em uma maneira muito simples, é o nosso dinheiro de forma digital mesmo, né? Você acredita que esse real digital entrando em vigor aí vai acabar com o dinheiro em espécie? Acabar Com papel? 100%, eu acredito que não, mas diminui muito. O próprio Pix já diminuiu um pouco dessa movimentação de papel, né? Aham. A gente, às vezes, não tem dinheiro na carteira, Não, se você precisar. é Então, assim, verdade. diminui muito esse uso, mas acabar, inclusive, no próprio sistema do Banco Central, no site do Banco Central, eles descartam essa questão. Eles não vinculam como uma exclusão do papel moeda, não. E uma polêmica que tem sobre esse real digital, né? Com certeza, ou deixa a pergunta para você, vai aumentar a fiscalização da receita, né? E o acesso às movimentações financeiras do contribuinte. O que você me fala? É tudo digital. O governo vai ter acesso A a Receita tudo. Federal vai ter informações sobre isso, Aham. né? Basicamente,
O Drex é como se fosse a sua carteira digital de fato, né? Porque quando você deixa seu dinheiro na conta do banco normal, ela pode render numa Aham, poupança, num investimento, alguma coisa. Então, o banco, a instituição financeira, é responsável por essa questão do seu dinheiro. sim. Quando você deixa o seu dinheiro impresso na sua carteira mesmo no bolso, você tem aquele dinheiro ali, ele não altera. Ele não Nem rende, sobe, nem não, baixa. nada. O Drex é mais ou menos isso, é como se fosse uma carteira digital para você armazenar o dinheiro ali. Não vai ter Uhum, rendimento, não vai ter nada disso. uhum. Então, qual que é a ideia do Drex? Eu achei muito interessante quando eu fui estudar sobre isso, porque a gente pensa assim, poxa, o Pix É como se fosse um Drex, é. né? Uhum. Mas o grande diferencial do Drex é que você condiciona o pagamento a um cumprimento de regras. Por exemplo, isso vai evitar muitos golpes. Um exemplo muito usado pelo próprio Banco Central é você comprar um carro, por exemplo. Sim. Você vai condicionar a movimentação do Drex a que as duas partes da negociação cumprem os requisitos. Por exemplo, você não quer pagar o dinheiro desse carro enquanto o dono não passar o recibo para você, o Uhum. dinheiro só vai cair na conta dele quando o recibo estiver no seu nome. Então tem Tem condicionantes. condicionantes. Isso é bom. Então, não é, por exemplo, assim, vou abrir o meu Drex lá e vou largar meu dinheiro lá para render. Não, não é para isso. Uhum. Você vai continuar tendo o seu banco, os bancos vão intermediar essa questão do Drex. Você precisa de fazer uma negociação, uma movimentação, você vai converter o seu dinheiro ao Drex. Uhum. Cada um real digital Uhum. equivalente. Então, assim, olha, preciso comprar um imóvel, preciso fazer um investimento, preciso usar esse dinheiro para uma negociação grande que precisa de controle, então você vai para o Drex. Porque aí Entendi. lá você vai fazer um contrato inteligente, que é o que eles chamam, e Sim. você vai colocar as regras. Se todas as partes dessa negociação cumprir as regras, o dinheiro vai para quem deve ir, o bem vai para quem deve ir, e tá tudo certo. Entendi. Alguma dessas partes não cumpriu as condições, o dinheiro fica retido e volta para o dono. Então, esses golpes que a gente vê de carro que você compra Você com paga o um com o Pix e a outro, pessoa não. os golpes que a gente vê de estelionato, né? Então, Aham. você manda o dinheiro para alguém, o dono do carro é outro, ele nem estava sabendo dessa Sim, movimentação, você sim. nunca mais vê seu dinheiro e também não tem o carro. Uhum. Então, é uma forma de burlar esses golpes. Então, para negociações em que você precisa de mais segurança, a recomendação vai ser o uso do Drex. Entendi. Entendeu? Então tem um lado positivo Tem também. um lado positivo. É óbvio que aumenta a fiscalização, né? Aumenta a informação. Então, isso daí não tem como. Então, de certa forma, ele não é é uma mais uma modalidade Uhum, de forma de dinheiro, né? isso. E não compete com as criptomoedas. Elas são semelhantes, mas A valorização é diferente? na verdade, assim, é o mesmo sistema do nosso dinheiro normal, Sim. entendeu? Se o dólar tá valendo R$ 6, O o Drex é Drex a também é mesma a mesma coisa, é coisa. correspondente à É só moeda. ser papel, ele vai estar numa carteira Exato. digital. Porque Uhum. numa criptomoeda ela tem variação. Ou ela cai, ou ela sobe muito, porque ela não tem os mesmos níveis de estabilidade, né? Uhum. O Drex vai ser a mesma coisa do nosso dinheiro normal, a diferença é que ele vai estar lá digitalmente. Você converte aquilo ali quando você precisar. Nossa, gente, tanta coisa que a gente está aprendendo, eu acredito, o pessoal, né, tá? Eu acredito que até os meninos ali no fundo também, né? Sim, Larissa, tá sendo muito bom o papo. Você tá coisa boa. gostando? Sim, tô Tá mais gostando. Sim, a gente fica tranquila? muito nervoso na hora Aham. de começar, né? Olha, Mas mas é fica bom. tranquila. Sim. Eu tenho uma mania, né? Eu começo a gravar, eu fico nervosa, porque assim, Então vocês já ficam a dica aí, gente. Vocês viram que a Thaís tá sorrindo é demais? porque eu estou ansiosa, eu tô nervosa. Larissa, Hum, tem muita gente que tem vontade de empreender, né? E a gente viu que o empreendedorismo está em alta, o governo tem incentivado, né? Tá até faltando mão de obra para CLT, sim. né? Uma dificuldade e tal, né? Aí, para essas pessoas ou que estão na informalidade, ou que tem empresa, que está com um regime tributário que não está gostando e tal, você podia falar brevemente, porque eu sei que é um assunto assim que dá outro podcast Dá sobre mesmo. essas questões do regime tributário? Sim. Como que uma pessoa sabe qual o regime tributário ideal para ele? Assim, citar alguns Certo. exemplos, coisa mais Uhum. sucinta, mas para as pessoas começarem também assim, pô, eu tenho que consultar um contador, Sim, porque eu também não posso abrir qualquer regime, fazer uma análise do que é melhor para mim, exatamente. tal. Assim, nós temos o mais popular, que é o MEI, né? O MEI, basicamente, ele é para formalizar o autônomo.
Manicure. Isso. Aham. O MEI, ele não vai permitir atividades Tipo arquiteta. atividades formalizadas, por exemplo, né? Atividades que exigem registro, não aceita. Então, é a formalização do autônomo, de uma Tá. forma bem resumida, Entendi. tá? Uhum. Então, o MEI, ele é um ótimo pontapé, dependendo da sua área, porque você começa ali sem muitas incidências tributárias, você vai pagar as taxas fixas, Mensais, né? mensais e tudo mais, serviço ou comércio. Então, assim, às vezes é interessante você até começar com o MEI, até que você se estabilize e você cresça depois para uma nova modalidade de empresa. Sim. Então, o MEI hoje ainda está com R$ 81.000 anual, Uhum. né, de limite. Está com um projeto aí para ir para 130, mas também não foi aprovado. Sim. Né? Vamos ver se ainda sai esse ano. Mas o MEI, ele formaliza, né, os pequenos autônomos, né, o pequeno trabalhador e tudo mais. E dá uma segurança também para a pessoa, de Sim, certa forma. porque aqueles valores que você paga é também uma contribuição ao INSS, né? Você está assegurado em caso de algum acidente, alguma doença, É muito importante, gravidez, né? Já facilita bastante. Já Sim. começa a contar tempo de contribuição para sua aposentadoria. Então, assim, o MEI, ele é um ótimo começo, Tá. né? Então, assim, você começa no MEI com algumas atividades específicas, ele tem algumas regras limitantes, né? Mas ele é uma forma de você formalizar a sua atividade para que você não aconteça o caso da instrução normativa que a gente começou falando lá no começo. Sim, sim. De ter muita movimentação no seu CPF e você não declarar isso para a Receita e ela te pedir explicações. Então, leva para o CNPJ, que você tem uma tributação melhor e uma segurança também. Tá. Então, aí, o MEI, para quem é autônomo, é ideal. Mas aí a gente tem hoje o Simples Nacional. Simples Nacional. Como é que é? Lucro real, lucro presumido. Que é mais duas situações diferentes. Sim. Brevemente, você consegue explicar para o pessoal a diferença deles? O Simples Nacional, o MEI também é Simples Nacional. O Simples Nacional comum, mais tradicional que a gente está acostumado, já são outras atividades que não estão incluídas no MEI. Licença, pessoal, mas nós gostamos de café. Exatamente. Então, aqui nós não vamos deixar, vai batendo papo, bebendo café. Exatamente. O Simples Nacional, ele tem tanto o ME, que é o microempresário, e o EPP, empresa de pequeno porte. O ME vai até 360 mil. Passei 360 mil, tem que sair do Simples? Não, você só sobe um pouquinho de categoria dentro do Simples. Então, o Simples Nacional, ele vai até 4.800.000 de faturamento. Que é o Simples. É o Simples. O que é basicamente o Simples? O Simples, ele vai fazer um combo dos principais impostos e vai te dar alguns benefícios para você pagar um pouco menos, né? Então, assim, claro que dentro do Simples Nacional, que não é nada simples, dentro do Simples Nacional tem várias tabelas divididas por atividades, por comércio, por serviço. Então, assim, tem muitas nuances para você ver o que é o melhor para você, mas basicamente o Simples, ele vai dar uma enxugada nessa tributação. Então, você paga um combo de impostos ali em uma guia só, né? E ele vai fazer um apurado do seu faturamento bruto. Entendeu? Porque ele vai fazer uma estimativa de lucro. Eu faturei X valor nesse mês, a gente vai informar esse X valor e a natureza desse dinheiro, se é serviço, se é comércio. E o próprio sistema, pela tabela que você encaixar no Simples Nacional, vai fazer essa projeção de lucro. Né? Então, a gente paga com essas métricas. O comércio, ele começa em 4%, a prestação de serviço começa em 6%. No caso do arquiteto, que sou eu, começa em 16,5%. Não é fácil. Tem algumas atividades que são muito específicas. Advogado, por exemplo, tem o benefício de ser 4,5%. Olha aí que beleza. Aí depois, vamos lá, advogados, vamos conversar uma coisa. E médico? O médico, ele vai depender um pouquinho. Mas não chega a 16, não parte de 16,5%. Não, assim, a gente tem que verificar as tabelas que eles se encaixam, mas, inclusive, teve bom você tocar nesse assunto, que tem uma mudancinha para recibos de saúde. Eu fiquei sabendo disso, vi no TikTok, na verdade. Nós vamos falar isso daqui a pouco. E o lucro presumido, ele vai meio que presumir também a receita, ele tem algumas alíquotas menores, né? Ele vai dar uma melhorada aí para você, e você tem um limite de receita de até 78 milhões. Tá. Então, assim, presumido... Só 78 milhões. Só, eu vou passar coisa pouca. Presumido, claro, né? E claro que também tem algumas atividades que são proibidas no Simples Nacional.
Então, Ah, mesmo que tá. você não tenha um faturamento alto, você é proibido de ficar no Aí você simples tem que ir por no causa da lucro. atividade, você tem que ir para o lucro. Uma coisa que é bem perto da sua realidade são as incorporadoras, Ah, tá. Que as né? loteadoras que Isso. constroem. Elas Aham. não podem ficar no simples, então elas têm que optar ou pelo Entendi. real ou pelo Aham. presumido. O real, ele não tem limite de faturamento, né? O céu é o limite. Só que assim, ele é interessante para quem tem uma margem de lucro abaixo de 32%, por exemplo. Então, se você Ah, precisa compensar muita despesa, muito prejuízo, o lucro real é o melhor. Só que assim, o lucro real ele te exige uma disciplina aham. muito grande, No caso, na sua empresa, controle você tem de que ter um tudo. contador só para sua empresa. Às vezes, Basicamente, às sim. vezes. Às vezes você nem tem um contador lá dentro, mas você precisa de alguém para fazer esse controle diário. Aham. Todas as despesas têm que ser corretamente alocadas. Então você faz ali o seu controle de balanço patrimonial, tudo certinho, entrou, saiu, movimentação Aham. de banco, tudo é na ponta da risca. Aham. Porque para você chegar nesse valor real de pagar um imposto correto, você tem que ser muito bem organizado. É, é, tá. Então, em resumo, são essas quatro. Gente, é muita matemática. Muita matemática, não é? Muita legislação, na verdade. Muita legislação. Exatamente. Muita gente acha que contabilidade é matemática pura, mas são as 4 operações basiquinhas ali, mas muita lei, muita regra. Uhum. Larissa, agora eu quero tocar num assunto. Hum, Para quem não sabe, principalmente quem constrói, né? isso. Nós temos o CNO, que é o Cadastro Nacional de Obras, e toda construção abaixo, acima de 70 metros quadrados, você tem que Uhum, pagar algum imposto tem. para o governo, né? Isso. Então, eu queria que você explicasse, eu tenho vários casos de clientes, né? Uhum. Queria que você falasse o que é o CNO, né? Em resumo, o que é o CNO? Quando é que o proprietário que está construindo, né, a gente que gerencia obras aí também, Sim, quando é que ele tem que fazer esse cadastro e a importância dele, né? sim. O CNO, como você disse, né, é o cadastro de obras. Uhum. E ele vai regulamentar toda a obra e vai passar todas as informações que são necessárias. O ideal é que, vou começar minha obra, você já se organize para isso. Porque quando isso começou a ser exigido de uma forma fiscal pela Receita, porque ela começou a fiscalizar Tem de uns pouco tempo, tempos né? para cá. É. Sempre foi obrigatório, mas a Uhum. fiscalização pesou um pouquinho recente. Então, assim, muita gente teve que fazer depois de anos que a obra estava Sim, pronta. sim. Então, assim, o ideal, vou começar minha obra, eu já tenho o projeto, leva na prefeitura, pede o alvará de obra. A hora que você tiver o alvará de obra liberado, você vai fazer o seu cadastro nacional de obras. Entendi. Então, o ideal é após o alvará Isso. liberado. Porque as informações do E como alvará precisam faz? estar lá. Eu tô Uma hora, falando porque, uma gente, hora você vai precisar fazer, porque tá, você não registra o seu imóvel se você não tiver com isso em entendi. dia. Então, a importância dele, no final, vamos falar assim, é o registro do Exatamente. imobiliário. Então, após você fazer o Cadastro Nacional de Obras, você vai fazer esse cadastro dentro do sistema da Receita Federal, no portal do ECAC. Uhum. E aí, cadastro a obra, vai acompanhando. Isso vai variar muito de tipo de contrato, tipo de obra, Valor de investimento. valor, tudo. Uhum. Tem inúmeras variáveis. Porque o que acontece? Se a obra está na responsabilidade de uma construtora, de uma Sim, incorporadora, de uma sim. imobiliária, é uma regra. Uhum. Se você tá com a obra na sua responsabilidade, o dono da obra, Sim. no CPF dele, Sim, e sim. ele tem pedreiros autônomos, ele vai registrar esses pedreiros, é uma forma. Uhum. Se é Mas contrato. eu vou contratar uma empreiteira e eles vão trabalhar por CNPJ e o dono da empreiteira é responsável pelo registro desses funcionários. Uhum. Então, assim, você já não vai mais pelo registro de funcionário, você vai por nota fiscal de serviços. Entendi. Mas, assim, se você faz o registro dos pedreiros e dependendo do tipo de movimentação que você fizer é obrigatório, por exemplo, a Caixa exige. Uhum. A Caixa Econômica exige que você registre. Uhum. Então, você vai registrar os pedreiros, serventes, que seja, e você vai recolher todo mês, bonitinho, FGTS, Fundo de Garantia, FGTS, INSS, né? E esse INSS, ele vai ser aproveitado lá no final. Lá no final, ele vai ser deduzido do imposto. Isso. Uhum. Porque o imposto de obra é o INSS, né? Sim. É a contribuição da mão de obra que é realizada ali. Então, seja com um funcionário ou seja com nota fiscal, após, conforme for acontecendo esse processo da obra, a gente vai informando isso na Receita Federal, até que chega o momento final da obra ser encerrada, você pega o habite na prefeitura e você já vai finalizando o processo. Aí a gente Finaliza com chama a BITS. isso, a gente chama Tá. de aferição de obra. O sistema chama Cero.
dentro do sistema da Receita Federal. Sim. Então, você vai aferir obra. Depende se a obra é residencial, comercial, depende do tamanho, depende se ela tem um pavimento ou mais, depende o material que você usa, pré-moldados, concreto usinado, que te dá alguns benefícios do concreto usinado. Sim. As notas fiscais são extremamente importantes. Sim. Não dá para fazer nada sem nota fiscal mais. Tudo você precisa ter documentado. Porque depois que você faz essa aferição de obra, a Receita Federal ela pode te pedir toda essa documentação. Sim, sim. Aquele INSS que você pagou do funcionário a cada mês, nós vamos colocar lá. E a Receita Federal vai considerar isso que já foi pago. Entendi. Em muitos casos, ela ainda vai te cobrar uma diferencinha, né? Porque ela vai fazer uma estimativa e depende muito do tamanho da sua obra, né? Depende do tamanho ou talvez até pelo valor que você pagou. Se a gente for pela aferição de nota fiscal, por exemplo, ela vai arbitrar o valor de mão de obra em cima do valor que você pagou de tudo. Material, prestação de serviço, enfim. Então, por exemplo, em cima, se a gente for aferir por nota fiscal, ela vai pegar o valor da sua nota fiscal, vai jogar 40%. 40% é o que ela presume que foi mão de obra. Aí ela joga o imposto em cima desses 40%. Se for por área, ela vai o mesmo raciocínio. Ela vai pegar ali sua área construída e jogar na tabela por área, né? E vai chegar também nesse mesmo arbitramento do que você possivelmente gastou com mão de obra. Entendi. E aí depois ela joga o imposto. Fato é que enquanto esse INSS não tiver pago, não libera a certidão negativa da Receita Federal, você não averba a sua casa no cartório. Entendi. Né? Ou seja, se você precisar em algum momento dar de garantia esse imóvel para alguma transação financeira, você não consegue. Não. Então, pessoal, buscar regularizar aí o Cadastro Nacional das Obras, pelo Cadastro Nacional das Obras, a sua obra, né? Isso. Aí você já vai procurando lá a Larissa, que ela tem experiência com isso, né, Larissa? Alguns. Já fizeram alguns poucos, né, Larissa? Muitos. Uma coisa que aconteceu muito aqui na Serra, que o pessoal assustou na época, é que após a regularização fundiária, que fez escritura de muitas casas aqui que não tinham, né? Todas as casas que passaram pela regularização fundiária tiveram esse cadastro vinculado na prefeitura. Então, a Receita Federal mandou carta desesperadamente para o povo aqui na Serra e o pessoal estava recebendo essas fiscalizações. Você pode formalizar a sua casa, né? Você pode documentar a sua casa, porque a gente já entrou em algumas situações no prazo de decadência. Decadência antes era 10 anos. Então, as casas que existiam há mais de 10 anos, a gente provou que existia há mais de 10 anos, ficou isento do imposto. Sim. Hoje, a decadência é 5. Menos ainda. A sua mãe trabalha com a parte de regularização fundiária ainda? A minha mãe, no município, como funcionária do município, ela é a responsável pelas regularizações fundiárias. Pode também bater um papo com ela, né? Ela cuida dessa parte documental, o Renato, engenheiro, cuida da parte... Renatinho. Ele cuida dessa parte, né, de medição, toda a parte da engenharia, né? E já foram entregues, assim, só no bairro das Nações, mais de 200 escrituras. O bairro Flores também foram entregues várias agora. O bairro Centro está quase finalizando e vai voltar para o bairro das Nações. Inclusive, gente, fica aí a dica, se você não conseguiu regularizar a sua casa do bairro Nações na primeira leva, procura lá na prefeitura, procura a Danilcinha lá na sala dela, que ela vai te orientar o que precisa fazer. Onde que encontra a Danilce? Ela fica em Ela fica local? Ela fica ali no pátio da prefeitura, naquelas salinhas do pátio da prefeitura. Na sede mesmo. Na sede, isso. Então, assim, procure, porque você vai precisar levar seus documentos, o Renato vai precisar ir lá medir as coisas da sua casa, para poder documentar isso. Porque foi um avanço muito bom nos últimos mandatos que nós tivemos. Porque deu muito documento para as pessoas e algumas pessoas só que tiveram que desembolsar algum dinheiro. A maioria das pessoas foi tudo pela prefeitura. E eu posso dizer, enquanto arquiteta e urbanista, que é um trabalho sensacional que a prefeitura está fazendo em benefício da população. Porque o custo de uma regularização fundiária, se for me contratar, não é barato. Dá muito trabalho. É bater perna em cartório, quase que diariamente. É um trabalhão, é muito burocrático. Então, a prefeitura está de parabéns. Sim, foi um trabalho muito bom. Tá não é puxando sardinha para minha mãe, não, mas a gente tem que falar o que é. E a população
eles não têm noção do que é um projeto desse. Exatamente. Porque quem fez cartório, quem já foi em cartório, sabe o quão burocrático é você ir no cartório de registro de imóveis, né? Então, assim, isso era uma promessa de vários prefeitos anteriores que nunca conseguiram colocar em prática, né? E foi um trabalho, assim, e eu acompanhei de perto o trabalho deles. É um trabalho cansativo, exaustivo e de que você também precisa refazer muitas vezes, né? Sim, então, pessoal, entreguem seus documentos, descansem, que vai sair, é demorado mesmo. Cartório tem muitas idas e vindas, sim. mas regularizem, juntem a documentação. Depois que a escritura for entregue para você, averbe a sua casa. Você não vai precisar pagar INSS de uma casa que já tem muitos anos. Sim. A gente entra com a solicitação de isenção, é só provar que a casa existe, né? A gente tem meios de provar isso, é super tranquilo. E aqui fica para administrações vizinhas, né? Sim. De Serra do Salitre, outras cidades próximas aqui, o governo federal destina verba para os municípios fazer essa regularização fundiária. Isso é um projeto do governo federal que quer dar dignidade para as pessoas que não têm a escritura, a documentação do seu imóvel, mas tem que haver interesse político no município. Porque é necessário, isso tem que se adequar. Então, se o seu município existe questões de regularização fundiária para fazer, busquem esse recurso, se organizem e prestem esse serviço para a população da sua cidade. Exatamente. Né, Larissa? Isso. Larissa, agora vamos falar uma coisa boa? Vamos falar dessa importação das brusinhas da Ixi! Aí pegou no nosso ponto fraco. Quem é que nunca fez uma importação? Estou com saudades, inclusive. Da Shein. Não é Shein. A gente fala Shein, mas é Shein, né? Da Shopee, né? E agora tem a Temo, né? Para quem não sabe, a Temo, gente, pode comprar sem medo. Fez o test drive. Fiz o test drive. Também queremos. A Temo tem uma parceria com os Correios, chega entregue pelos Correios, é muito seguro. Então, podem comprar, mas eu não garanto nada. Viu? Porque, gente, bandido tem em todo que é lugar. Então... Eu tô com saudade de escutar aquele barulhinho do aplicativo da Shopee. Ai, meu Deus do céu. Olha, porque aquilo ali é sinônimo de alegria para nós mulheres. Tem muito tempo que eu não escuto. Larissa, o ano passado teve um zoom com essas taxações de importação das brusinhas da Shein. Que eu lembro do Padre Patrick falar... Dá dinheiro para sua esposa importar, comprar as brusinhas para os maridos. Mas me conta aí, existe a isenção para as compras abaixo de R$50? Porque eu acho muito pouco. Não mais. Como funciona isso? O que é verdade? E literalmente é chamado de blusinhas, taxa das blusinhas. É mesmo? Eu não sabia. Esse é o nome que foi dado. A gente tinha, né, essa isenção até $50. Né, você não pagava a taxa de importação até $50, você ia pagar só ICMS. $50. Você ia pagar só o ICMS do seu estado, né? Mas aí, com essa mudança, né, a gente tem o fim da isenção, então qualquer valor tem taxa de importação. A diferença é que agora, até $50, a taxa de importação é de 20%. E considere nos $50 o frete, tá? Ah, tá. Ele não, o frete soma para você chegar nesse limite de $50. Então, por exemplo, se deu $45 e o frete deu 7, já sobe a alíquota do imposto. Aí você paga 20%. O que passar de $50 até $3.000 da compra, você paga 60% de taxa de importação. Meu Deus. Então, assim, a diferença nesses 60% de taxa é que você tem $20 de desconto. É fixo os $20 de desconto. Sim. Então, até $50, 20% mais ICMS do seu estado. Acima de $50 até 3, você paga 60%. Mais o ICMS. E mais o ICMS e um descontinho de $20 que é fixo. Ó, eu vou falar uma coisa pra você sobre a Temo. Vou fazer propaganda. Temo, me patrocina. Faz esse corte aí. Temo, me patrocina, tá? A Temo não cobra ICMS, ela banca o ICMS. Então, isso é muito bom. Temo, me patrocina, viu? Eu tô de Temo hoje, gente. Tem que fazer essa propaganda. Eu tava curiosa para saber dessa Temo. Bom saber que ela pode comprar. Pode comprar. Então, assim, acaba que essas isenções não têm
uma questão que é interessante ressaltar é que a única opção de isenção que a gente tem em importação é se for medicamento. Ah, tá. Então, até $10.000 tem essa isenção de taxas de importação. Aham. Isso Né? é importante, eu nunca tinha pensado por esse O lado, assim. medicamento tem essa. Não raras vezes acontece de pessoas precisar de Sim, medicação importada. exatamente. Então, Aham. tem esse benefício Que também. bom, né, que o governo, ao menos nesse sentido, É né? um mal menor. Se a gente for falar dos motivos pelos quais o governo colocou essa taxação, a gente vai. Também é outro podcast. É. Mas, pelo que eu entendi, era para fomentar mais o comércio interno. Que também prejudica, porque as pessoas que importam Sim, da China e põem preço e vendem aqui exatamente. também aumentou, né? Compravam muito mais barato para Muito poder mais revender num barato. preço maior. É. Né? E também tem esse detalhe, porque hoje não tem nenhuma compra que você vai fazer que você não tenha alguma taxa para pagar. Não. Então, às vezes, né, você dá com a mão e tira com a outra, É. infelizmente, né? É. Então, assim, o máximo que você pode fazer se você achar o valor estranho é pedir uma revisão dos valores, Sim. mas se os valores estiverem corretamente tributados, o que é muito provavelmente, Uhum. você não vai ter como ter muito recurso. É. O que você pode fazer em caso da venda do produto ter sido extraviado, ou É, devolver onde chegou, alfândega. é você pegar o dinheiro de volta. Você Uhum. solicita um reembolso, preenche formulário no correio, tudo bonitinho, e pede de volta. Tem muitos produtos que ficam parados Fica. na alfândega ainda. Isso aí provavelmente é quando a empresa que vende meio que só nega Você sabe falar como que funciona isso? Tem muita apreensão de produto de que entra de forma irregular. Então, a Receita Federal ela vai barrar. Uhum. Se não tiver tudo corretamente, porque quando entra o produto internacional no Brasil, você tem que documentar isso, você tem que declarar, tem os limites corretos, né? Taxas para pessoa física é uma, taxas para pessoa jurídica é outra. Então, assim, aqueles programas da Polícia Federal no aeroporto. Ai, eu adoro assistir. Então, aquilo lá é um entretenimento, mas dá uma boa instruída na galera, porque muita gente sai, compra fora e acha que consegue trazer qualquer coisa ou qualquer quantidade para dentro do país. E não é tão simples assim. Né? Então, a chance de você comprar inúmeras coisas e ficar tudo retido é grande. É grande. Também tem os limites, né? Tem. Então, assim, é bom entender. Então, provavelmente, muita coisa que fica presa é porque tá irregular. Não vamos muito longe, não, né? Galera que compra produto no Paraguai. Exatamente. Você tá passível de ser parado. É. Né? E eles sabem identificar direitinho, eles são espertos. É verdade. Agora, eu queria falar um pouquinho com você a respeito de algumas questões mais polêmicas. A gente tá falando de coisa polêmica. Acho que o assunto mais leve que a gente teve aqui foi sobre as brusinhas as brusinhas da Shein. O que acontece? Eu queria que você desse uma dica, porque voltando lá ao primeiro assunto, na questão de tributa ou não tributa o PIX, né? A gente sabe que eu acho que as pessoas que mais são atingidas ou seriam atingidas, né? Seriam os autônomos, né? Sim. Eu queria que você desse dicas para essas pessoas se resguardarem, de forma também que elas, vamos supor, ela precisa. Como que ela vai ter uma segurança pelo INSS, sabe? Como que ela pode ter esse respaldo? Assim, é como se você estivesse dando uma mini consultoria para essas pessoas, porque eu conheço muitas pessoas que estão na informalidade, sabe? E que já precisaram parar de fazer o seu trabalho porque adoeceram e não tinham ali uma segurança, uma reserva financeira, né? Então, assim, se você puder trazer essa questão aí para as pessoas, rapidamente, para as pessoas poderem se organizar. Se você continua mexendo no CPF, o ideal é que você faça um recolhimento de autônomo mesmo, né? O famoso carnezinho do INSS, né? Ele não precisa mais ter aquele de papelaria, pode ser tudo digital, mas você vai fazer o recolhimento em cima ou do salário mínimo ou de mais, caso você queira. Se for o salário mínimo, é 11%. Se for acima de 2 salários mínimos, o que passar de um salário mínimo, na verdade, é 20%. Então, assim, como a gente já comentou sobre a questão da formalização do autônomo, às vezes o CNPJ realmente é a melhor opção para você. O MEI, dentro daquela taxinha que você paga todo mês, ele tá a contribuição incluída. Então, você com o MEI, estando em dia ao pagamento, é importante dizer,
estando em dia, você está assegurado pelo INSS. Sim. Entendeu? Então, aconteceu alguma coisa, você precisou parar de trabalhar, você vai solicitar o benefício. Uhum. No caso de autônomo CPF mesmo, você pode contribuir todo mês para que você também esteja resguardado. É o mesmo esquema. Sim. Quando não é o MEI, não é CPF, é uma empresa diferente, né, mais formal, você, sendo empresário dessa empresa, não tem a contribuição automática igual o MEI. Você também tem que fazer a retirada Prolabore e recolher o INSS em cima dele. Dentro do Prolabore, o INSS já é recolhido. Já, não é algo separado, né? A partir do momento que você faz aquela retirada bonitinha, formal mesmo, porque muita gente só tira o dinheiro da conta e fica por isso mesmo. Fez a retirada Prolabore, informou bonitinho todo mês, o INSS está ali dentro. Para quem não sabe, pessoal, a Larissa vai explicar o que é o Prolabore. É muito importante, que antigamente tinha o Decore e hoje em dia não parece que... Ainda existe, mas ele já não é mais tão solicitado como antes. Em alguns casos específicos ainda usa, né? Mas é porque o Prolabore, o Decore antes, ele era um Decore informal. Hoje ele está digital. Ah, tá. Então você faz ele dentro do sistema da Receita Federal e eu, como contadora, preciso prestar conta dele ao Conselho de Contabilidade. Entendi. Entendeu? Então eu preciso provar. É o seu nome, é a sua responsabilidade. Eu preciso provar que essa renda que você pediu para eu fazer é real. Então eu vou pegar todos os seus documentos, vou pegar a comprovação da renda que você pediu para eu declarar e vou enviar para o Conselho. Entendi. Se eu não fizer prestação de contas deles, eu não posso mais fazer decore. Entendi. Então, assim, muita gente não gosta mais do decore, porque o decore eletrônico você precisa provar. Entendi. Antigamente, o pessoal colocava qualquer valor ali e pronto, né? Mas o Prolabore, ele basicamente é o salário do empresário, né? Porque ele não tem carteira assinada, não recolhe fundo de garantia, ele é um diretor não empregado, vamos assim dizer. E você faz, né, essa retirada como um meio de comprovação de renda, né? Porque você também pode fazer na sua empresa a distribuição de lucros. Então, tem a parte... sócios, isso. Né? No final do ano, você pode fazer uma distribuição de lucros, tudo mais, tudo bonitinho. Tem os percentuais que são isentos. Quando você faz uma retirada Prolabore, que é como se fosse o seu salário, ele é tributável, né? Então, ele vai entrar tanto na declaração da pessoa jurídica, quanto na declaração da pessoa física. Entendi. Mas, seja qual for o tipo de opção que você escolher, MEI, empresa ou CPF, você pode contribuir com o INSS para ser assegurado. Ótimo. E lembrando aqui, pessoal, que quem também, eu sou pessoa jurídica, mas eu quero financiar minha casa, você tem que ter o Prolabore. Então, você tem que fazer, tem que comprovar que você tem uma renda por meio do Prolabore. Somente a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica não serve, né? Exatamente. Larissa, agora, uma pergunta assim bem que a gente conversou nos bastidores. Acho que é a pergunta da sua vida, né? Como transformar a contabilidade em uma aliada para quem quer ficar rico? Eu tô tentando descobrir, já tem uns aninhos. O dia que eu descobri, eu te conto. Mas, brincadeiras à parte, eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, porque talvez por nosso contexto de cidade pequena, você também faz uma prestação de serviço, você sabe como funciona. Sim. Muitas vezes a prestação de serviço, ela não traz em si o mesmo valor de um produto, sim, né? Então, assim, as pessoas normalmente tendem a achar que a prestação de serviço ela tem menos valor. Mas eu falo que a contabilidade, ela precisa ser entendida como uma função de alto valor no sentido da responsabilidade que ela carrega. E a gente tem sempre muito esse medo, assim, meu Deus, a IA vai substituir minha profissão. Eu acho que em alguns casos pode até acontecer com mais facilidade, mas aonde você precisa desse jogo de cintura, de você analisar coisas que não são tão fixas, né? Você precisa de um profissional que vai analisar ali, contexto por contexto. Sim, então, assim, como que a contabilidade pode interferir nisso? Fazendo as melhores escolhas, pagando menos impostos, né? Te ajudando a organizar essa questão financeira para que você tenha uma organização. Porque também não adianta você juntar. Se você não faz da forma correta, você pode ser fiscalizado, tudo que você tem pode ser perdido. Então, assim,
Você pode pagar imposto desnecessariamente, você pode pagar a mais, Entendi. né? Você pode estar deixando de aproveitar benefícios a depender da sua atividade, entendeu? Então, assim, nós temos uma carga tributária alta? Temos. É penoso para nós, né? O Sim. Brasil, ele tem, e a nossa tributação, ela é extremamente complexa, seja federal, seja estadual. Então, assim, é bom a gente se informar para que a gente faça investimentos inteligentes, para que a gente saiba a melhor maneira e a melhor hora de fazer um negócio ou não, entendeu? Quando a gente tem todas as informações e há essa comunicação entre o cliente, a gente consegue deixar portas abertas no futuro do que ele quer. Então, eu acho muito importante, eu falo muito isso com os meus clientes. Toda vez que que a gente vai fechar as declarações de renda ou alguma outra de negócio, ele me pergunta, né, o que ele vai fazer. Eu sempre pergunto para ele de volta, o que você planeja? Porque se você planeja daqui a 1, 2 anos fazer um investimento numa terra, fazer um investimento na sua casa, comprar um imóvel, ou viajar, ou fazer isso, o que você quer para daqui 1, 2 anos, por exemplo, né? Então, assim, nós projetamos agora algo que uma porta que você quer encontrar aberta lá na frente, entendeu? Então, assim, a gente tem uma ligação com os nossos clientes, assim, de realmente de confiança, de você saber da vida dele. Gente, você tem a minha senha do Gov. Exatamente. Então, assim, nós queremos que vocês tenham essas portas abertas no futuro. Então, a gente olha para o patrimônio de vocês da mesma forma que a gente olha para o nosso. Então, assim, a contabilidade, ela é um aliado. Sim. Então, e quando eu falo de valorizar a profissão, não é nem só financeiramente, não, é moralmente mesmo, de saber a importância que esse profissional tem na sua vida, na vida financeira da sua empresa, do seu negócio. Porque muitas vezes a gente tem um olhar que o outro não tem. Com certeza. E é normal. Você, quando foi fazer meus projetos, me perguntava coisas que eu não fazia ideia. Eu não entendo nada de contabilidade, Larissa. Então, você fez os projetos de coisa que eu queria ter na minha casa no futuro, que eu não sabia que eu precisava. Entende? Então, assim, é um olhar mais apurado, né? Então, eu acredito que a forma que a contabilidade tem para contribuir é de realmente ser um bom gerenciamento financeiro e tudo mais. Concordo com você. E eu quero frisar uma parte aqui que eu acho extremamente importante em relação a essa questão da IA. Para projetos, a gente renderiza imagens de projetos. Demora horas, até dias, a depender. Se for vídeo, já tive vídeo que ficou 2 dias renderizando lá, o computador no ventilador, a 1000 por hora. E aí tem umas IA que ela pega o 3D, aquela imagem crua, e transforma ela em realista. Mas totalmente distorcida. Parece cachorro em cima da pia, sabe? A gente tem que lembrar que a IA, ela é um modelo de reprodução do que já existe. Sim. E o ser humano, ele é especial porque ele cria coisas novas. Sim. Só a mente humana é capaz de criar coisas novas, tanto quanto criamos. Exatamente. Né? Então, querer falar que a IA vai tomar o nosso lugar, eu acho difícil. É difícil. Mas o profissional, e isso eu falo puxando a minha própria orelha, porque ainda é uma área que eu não tenho estudado muito, mas o profissional que, o quanto antes, se inteirar da inteligência artificial para a sua função, tá poder melhorar também, né? Porque se você souber trabalhar com a inteligência artificial e dar as ferramentas para ela, ela te retorna com tempo, né? Exatamente, economia de tempo. Então, assim, eu venho fazendo alguns testes com a IA no escritório, porque assim, eu não tenho muita paciência para videoaula, essas coisas não. Eu gosto de ler e pegar ali o que eu preciso. Muitas vezes você vai ler essas leis gigantescas, né? Então, se você souber as ferramentas que você dá para a IA, ela consegue te trazer respostas mais rápidas. E claro que você precisa ter um mínimo de conhecimento para interpretar se aquilo ali que ele está te dando é correto. Né? Porque distorce muito. Então, exatamente. Então, você precisa tanto de uma IA confiável, quanto de ter um mínimo de conhecimento ali para você saber interpretar. Mas é uma realidade de que isso pode facilitar muito a nossa vida. Com certeza. E a gente tem que aprender a usar o quanto antes. Com certeza. Larissa, nós estamos chegando no fim, mas eu gostaria que você falasse sobre uma novidade que saiu agora, no finalzinho de dezembro, se eu não me engano, sobre a questão dos recibos. Sim. O que acontece? Quando eu vou consultar com o meu psicólogo, né, com o médico,
eles dão um recibo de papel pra gente, né, da consulta. E eu ouvi, né, numa entrevista que houve uma mudança. Como que mudou isso para o pessoal que é da área da saúde se atentar? Aconteceu uma mudança. Chama o Receita Saúde. A partir de agora, 2025, os recibos eles têm que ser emitidos dentro desse aplicativo. Inclusive, né, vamos colocar aí para vocês, os meninos nos bastidores vão arrumar. Vai colocar aqui vai estar em algum lugar aqui nessa tela para vocês verem o aplicativo correto. É um aplicativo da Receita Federal. E lá dentro desse aplicativo, você faz um monte de coisa. Inclusive, mesmo que não seja para o Receita Saúde, se você quiser baixar, facilita demais a sua vida. Você vai acessar pelo Gov. Lá dentro do aplicativo Receita Federal, vai ter o Receita Saúde. Se você é paciente, você vai consultar todos os recibos que foi tirado para você no seu CPF. Se você é da área da saúde, você precisa cadastrar no Carnê-Leão, porque o Carnê-Leão vai estar vinculado ao aplicativo do Receita Saúde, e lá você vai emitir os recibos para os seus pacientes. Sim. Qualquer área da saúde vai ter que fazer isso a partir de agora. Por quê? A hora que nós formos fazer a declaração de renda, aquele recibinho manual que a gente digitava não vai mais ser aceito. Ele tem que vir diretamente do portal da Receita Federal. E isso evita também muito aquelas coisas que a gente tem assim, a consulta é 100, mas se você quiser nota fiscal é 200. Porque assim, você acaba transferindo a responsabilidade do imposto para outra pessoa, né? Então, isso era muito comum de acontecer em consultórios médicos e afins. Então, o profissional, a hora que ele for emitir esse recibo, automaticamente já vai cair no Carnê-Leão para ele, a renda que ele está tendo e o que ele vai ter que pagar de imposto ali naquele mês depois, né? Então, foge também da questão da sonegação. Então, fiquem atentos, porque se vocês forem pegar a partir de agora, 2025, recibos de saúde, ou tem que ser esse emitido na hora pelo aplicativo da Receita Federal, ou a nota fiscal mesmo, porque a nota fiscal também não tem erro, é incontestável. Entendi. É um ou outro. Aquele papelzinho só com carimbo batido não vai valer mais. Larissa, agora algumas perguntas rápidas. Sim. A gente tem se ouvido falar, eu sei que você não é especialista nesse assunto, muito sobre as holdings. Sim. Uma pergunta rápida. A holding pode ser uma opção para quem quer fugir dos impostos ali de inventário, né? Sucessão familiar de empresas? Sim. A holding ela tem dois canais assim interessantes. Um é para familiar mesmo e outro é empresarial. Essa questão do familiar, você vai proteger o patrimônio, você pode proteger os herdeiros na questão de dívidas após o falecimento, né? A questão do próprio TCMD, né? Que são os impostos depois de causa-mortes. Você tem algumas reduções, de fato, né? E na questão empresarial, ele pode proteger as empresas da família, a questão de sucessão familiar também. Então, de fato, a holding, ela vai fazer esse movimento de proteção de patrimônio. Tem muitos detalhes embutidos aí. Quem faz holding é um advogado. Sim. Claro que tem a parte tributária também, que tem que andar junto, né? Tem que conversar. Junto, mas quem efetua todo esse processo é um advogado. Sim. Provavelmente daria um podcast. Falar sobre isso. Tem que conhecer algum, porque aqui na Serra eu não conheço ninguém que trabalhe exclusivamente com isso. Exclusivamente eu também não sei se tem, né? Mas vamos procurar. Exatamente. É uma área que tem crescido bastante, o pessoal tem procurado muito para a questão de proteção, de heranças e tudo mais, né? Então, de fato, ele facilita esse processo de sucessão, protege o patrimônio e tem sim algumas vantagens de impostos que pode ser interessante para a empresa. Então, assim, e para a família também, né? É bom dar uma pesquisada, tem alguns casos que pode ser interessante. Larissa, esse ano você vai virar até meia-noite de novo para as declarações? Ou vamos tentar trabalhar menos possível? Não, trabalha muito, não tem jeito, né? Muito provavelmente eu vou estar lá. Uma virada, um tweet. Exatamente. Eu gosto. Não, a gente precisa de uns lugares assim para desabafar do serviço. Eu não vou entrar no assunto nutrição que você está fazendo, mas nutrição ou contabilidade? Olha, eu te confesso que eu ainda não sei responder essa pergunta, mas eu posso dizer que a nutrição, ela brilhou os meus olhos assim depois de muitos anos, porque a gente sai da escola assim com 18
e você já tem aquela carga de saber o que você quer da vida. Uhum. Eu fui muito assim, automática. Eu nunca parei muito para pensar, porque o escritório já era Aham. parte da minha vida, então esse foi um caminho natural para mim. Aham. Mas eu nunca soube dizer assim, nossa, o que que eu sempre quis fazer? O Entendi. que eu gosto? Sim. Então, depois, já ali perto dos 30, começar de novo. E aí eu olho para minha mãe, que já está na 6ª faculdade, Nossa. com quase 60 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Então, assim, não é tarde para a gente começar uma coisa Eu que eu que diga. você goste. Então, foi assim, uma das primeiras vezes Aham. que eu olhei para uma coisa e gostei daquilo de Aham. verdade. É muito difícil você voltar a estudar depois de tanto tempo parado, É. mas assim, tô caminhando aí na luta para ver se eu consigo terminar, espero que dê certo. Mas é uma área que realmente me atraiu muito. Depois a gente precisar cuidar mais da nossa alimentação em casa e como a alimentação transformou a nossa saúde lá em casa. Então, assim, você acaba se envolvendo mais com isso e eu fui tomando gosto. Ai, Larissa, muito bom saber, viu? Daqui uns dias você pode ser minha nutricionista. Podemos sim. Ó, gente, pra quem não sabe, a Larissa, ela é uma mulher de muita fé, muito espiritualizada. A Larissa faz musculação, a Larissa faz pilates, a Larissa faz Muay Thai, Muay Thai. né, Larissa? Aham. Eu acompanho a Larissa. Fico feliz, Larissa, que eu tô nos seus melhores amigos. Eu nunca te falei isso, Sim, mas você é uma das poucas pessoas que me coloca nos melhores Mesmo? amigos. Mas eu me sinto tão especial. De verdade. melhores amigos. Eu falo que o Melhores Amigos é um lugar que são pessoas que eu coloco ali que eu me sinto confortável de colocar o que eu quiser. Ai, Então, assim, então, eu me sinto completamente confortável. Sim, então se você tá nos meus melhores amigos, eu sei que é tranquilo. que bom, que bom. Então, eu vou fazer mais 2 perguntinhas. Sim, Simples nacional ou lucro presumido? Simples Nacional. Simples nacional. Tá. Drex ou criptomoedas? Que saia justa. Depende do seu objetivo. Gente, ó, advogado, agrônomo, contador, depende, bem assim, na nossa regra. Mas sua opinião? Se for para proteção, o Drex. Uhum. Se for para um investimento de retorno e você não tiver medo do risco, cripto. É isso aí. É isso. Eu acho que se a gente continuar aqui, a gente tem muito assunto. Eu tô muito feliz. Tranquilo. Né? Tô muito feliz com o nosso bate-papo. Nós vamos fazer vários cortes para o pessoal que está assistindo. Muito obrigada. Eu quero agradecer demais você por ter topado, né? Embarcar nessa jornada comigo, né? Então, umas 3 semanas atrás eu estava falando do podcast, das dificuldades, né? E nesse início, como todo início, a gente precisa contar com pessoas que sabem o quanto que é difícil começar, se manter em algo, que é persistente. Então, você é uma dessas pessoas. Então, eu quis trazer você porque eu confio em você e eu sei que o que você falou aqui vai ajudar muitas pessoas a ficar mais calmos, mais tranquilos em relação a toda essa polêmica que teve aí do Pix. E também a se organizar, se planejar, né? Para poder fazer suas declarações de imposto de renda, fazer sua contabilidade. Pessoal, quem precisar, né? Quem não tem um contador, procure a Larissa lá na DN Contabilidade. Vocês vão ser muito bem atendidos, tá? E assim, da minha parte, eu só tenho elogios. Obrigada. Muita gratidão por ter participado. A vocês de casa que estão acompanhando a gente, vou deixar a Larissa encerrar aqui, né, para dar a última palavra. Muito obrigada por nos ouvirem até agora e até o próximo episódio. Muito bom, fiquei muito feliz de estar aqui, né? É também uma forma do nosso trabalho ser reconhecido, né? A gente está aí na área há muitos anos, né? E eu trago aí essa herança dos meus pais, não só a herança do escritório em si, mas eu tenho sempre a minha mãe ali de suporte, porque a experiência que ela tem também é a minha segurança ali também na profissão. Então, é muito bom saber, graças a Deus nós temos aí clientes fiéis de muitos anos também, que depositam essa confiança em nós, né? Temos os novos que vão chegando. Sim. E a gente tenta sempre realmente fazer da melhor maneira, tentando acertar o máximo possível, né? Graças a Deus a gente tem tido um tempo tranquilo, né?
mesmo com fiscalizações se afunilando, cerco se fechando, a gente está sempre ali atento, né, na tentativa de proteger mesmo os nossos clientes. E, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por poder estar aqui. Muito obrigada a vocês, pessoal. Vocês desculpem qualquer erro, tá? De palavras aqui, porque às vezes a gente fica nervoso, troca uma palavra. Desculpem qualquer coisa. Dicas, estamos aceitando os comentários, contamos com vocês e até a próxima. Até.